Oi, meu nome é Carolina, sou orientada pelo professor Cagliari e co-orientada pelas professoras Débora e Elaine, e eu vim falar um pouco sobre o meu trabalho de mestrado, que tem como intenção identificar os depósitos de lama fluida da antepraia do Cassino utilizando os métodos geofísicos e as medições diretas. Então, a lama fluida ela pode ser definida como uma suspensão de alta concentração de partículas de sedimento fino com potencial de mobilidade. A lama fluida é um sedimento coesivo, então ela tem coesão entre as partículas. E isso faz com que ela tenha comportamentos diferentes da areia, por exemplo. O intervalo de densidade característico da lama fluida e que eu vou utilizar no meu trabalho vai de 1.080 kg por metro cúbico a 1.200 kg por metro cúbico. Então, a lama fluida ela precisa de ambientes de baixa energia e disponibilidade de sedimentos finos para ocorrer. Muito comum, né, em ambientes de estuário, canais de navegação de portos e praias de macromaré. Mas aqui na Praia do Cassino a gente tem um regime de micromaré, uma praia exposta e submetida a alta energia de ondas, e a gente tem esse bolsão de lama intermitente na antepraia do Cassino. Então, para monitorar esse bolsão da antepraia, se utilizam, né, de técnicas muito utilizadas, por exemplo, a sonda de medição in situ, ela surgiu para mapear esses parâmetros de densidade, viscosidade e tensão desses elementos das lamas presentes em canais de navegação em portos ao redor do mundo. Porque existe esse potencial de navegabilidade em lama fluida, muito explorado em portos internacionais. E então eles desenvolveram essas sondas para poder fazer rapidamente, né, essa leitura desses parâmetros que são mais complicados de se calcular quando se fala em lama fluida, para poder navegar seguramente, né? E a geofísica rasa, ela também é utilizada por ser um método indireto. Se utilizam então a ecossonda de dupla frequência, nas frequências de 250, 33 e 24 kHz. Mas existe essa dificuldade, né? Em camadas de sedimentos que não estão consolidadas, como é o caso da lama fluida, existe esse retorno do sinal acústico prejudicado. Então, a pergunta que motiva o trabalho, na verdade as perguntas, né, que motivam o trabalho, é se essas frequências acústicas elas estão identificando corretamente o pacote de lama fluida. E qual que é a diferença entre as baixas frequências, as frequências de 33 e de 50 kHz. Então, a área de estudo do trabalho é a frente da Praia do Cassino, né? A gente vai de uma profundidade de menos 3 metros a 12, 13 metros de profundidade. São 10 linhas espaçadas nessa área, né, que vai desde os moles até o fim dos cataventos. Em cinza aqui a gente tem os pontos amostrados pela sonda de medição in situ. E esse projeto de monitoramento, ele faz parte do projeto de monitoramento do bolsão de lama fluida do Sincosta, né? Então as saídas aconteceram desde abril de 2018 a fevereiro de 2020. Então, como que funciona a dupla frequência? Por que ela mapeia a lama fluida, né? Então, a ecossonda, ela, na verdade, ela nos dá o contraste de impedância acústica, né? Então, quando a gente sai de um meio para o outro, a gente tem um gradiente de propriedades e ela localiza esse gradiente de propriedade e retorna com sinal, né? Então, a alta frequência, a frequência de 200 kHz, ela vai, teoricamente, identificar a interface entre a água e o início da camada de lama fluida. E a baixa frequência vai identificar o contraste, né, entre a camada de lama fluida e uma camada mais consolidada que está abaixo. Então, qual que é a diferença teórica entre as frequências, as baixas frequências de 33 kHz e a de 50 kHz? Teoricamente, a frequência de 50 kHz não vai ter força, a mesma energia, né, para penetrar na camada de lama fluida com tanta profundidade quanto a baixa frequência de 33 kHz.
Então, o ponto em que o ponto de retorno da baixa frequência de 50 kHz vai ser menor do que o ponto de retorno, né, da baixa frequência de 33 kHz. E aí, então, a impedância ela é uma relação entre a densidade e a velocidade de propagação do som. E aqui eu faço um adendo, né, uma explicação, que na verdade o que a gente tem é o tempo de retorno, o tempo de envio do sinal e o tempo de retorno do sinal de volta ao transdutor, e não a profundidade, né? Para a gente ter a profundidade, a gente precisa da velocidade de propagação. Nesse estudo, a gente utilizou a velocidade de propagação como sendo 1.500 metros por segundo, porque a gente não fez o estudo das propriedades acústicas na camada sedimentar para saber qual que é essa velocidade de propagação nesse sedimento, né? E por isso a gente tem profundidade. E aí eu trouxe aqui para vocês só um exemplo que Carneiro e colaboradores retiraram várias amostras de vários portos de lama fluida, né, de vários portos. E Santos, por exemplo, teve uma densidade de 1.300 kg por metro cúbico, uma velocidade de propagação de 1.525 metros por segundo, associado, né, a maior percentagem de areia em relação às amostras que eles tiveram, né. Santos teve uma porcentagem de 20% de areia na amostra. Então, quanto mais sedimentos grossos tem na amostra, maior a densidade da amostra, maior a velocidade de propagação do meio, né? Então, só um adendo, a gente utilizou como 1.500, mas isso ainda, o estudo das propriedades acústicas nessa camada de lama fluida ainda precisa ser estudado, né? E aí, então, a gente, com a diferença entre a alta frequência e a baixa frequência, a gente vai ter a espessura do depósito. Esses dados, eles foram tratados, né, para interação com a onda, oscilação de onda, e retirados alguns spikes. Então, a sonda de medição direta, ela é um método intrusivo e pontual. Então, a gente precisa estar em campo, a gente precisa fazer a penetração desse equipamento no pacote de lama fluida, né? Então, ela, baseada nessa vibração desse garfo, ele mede frequência e amplitude dentro, né, do software. Ele nos dá, então, informação de densidade, viscosidade e tensão dos elementos. O que eu vou usar no trabalho é a densidade apenas. Então, para responder o meu objetivo geral, né, eu queria relacionar a densidade da estrutura vertical de lama fluida medida in situ com os horizontes identificados pela geofísica rasa a diferentes frequências. Então, eu comparei os dados de profundidade inicial e profundidade final do depósito, que os dados de profundidades respectivos que a ecosonda me deu e que a sonda de medição in situ me deu. Então, tanto para a profundidade inicial quanto para a profundidade final, a ecosonda ela foi coerente com a profundidade respectiva, né, para a sonda da medição direta. Então, como que a gente coletou esses dados? A gente fazia, né, os levantamentos das linhas, chegava, quando a gente via esse sinal de eco duplo no monitor, a gente parava a embarcação, fazia a descida da sonda, né, do equipamento, para o equipamento penetrar e nos dar as densidades do pacote, né? E aí, em laboratório, num pós-processamento, eu isolava, né, a densidade inicial e a profundidade inicial e a densidade final e a profundidade final e comparava com a profundidade inicial que a alta frequência me deu e a profundidade final que a baixa frequência me deu. E então, eu posso dizer que as duas, né, tanto a profundidade inicial quanto a profundidade final, podem ser comparadas, né? A ecosonda apenas ela subestima um pouco os dados em relação à sonda, mas a gente fez a estatística, né? Os erros eles são pequenos. Então, como objetivo específico 1,
eu queria caracterizar a estrutura vertical de densidade do depósito de lama fluida in situ. Então, olhando os perfis aqui, né, no eixo Y, nós temos profundidade. No eixo X, a gente tem densidade para todos os perfis. Os pontos pretos, eles são os valores de densidade que a sonda de medição direta, né, o Reltune, nos deu no perfil. E a linha azul para todos os perfis, aqui, todas as figuras. A linha azul, ela representa essa profundidade em que a alta frequência de 200 kHz, ela identificou como sendo a diferença entre a água e um segundo meio, né, que a gente imaginava que fosse o início do pacote lama fluida. Aí a gente viu que essa profundidade não coincidiu em alguns perfis, né, como o caso desse aqui, em que a gente, procurando, né, junto com nas bibliografias passadas, nas referências, né, a gente identificou que o Carneiro e colaboradores também registraram essa suspensão diluída, né, que eles chamam de suspensão diluída, que são essas baixas densidades, tão baixas quanto 1.030 kg por metro cúbico, e que essa alta frequência registra ao invés de ser esse gradiente, né, de densidade, esse aqui que seria o início do pacote de lama fluida. Né? E aí, para esse gráfico e esses dois, a linha vermelha é a linha, a profundidade, né, na qual a baixa frequência identificou como o fim do pacote lama fluida. E nesses dois perfis aqui referente à baixa frequência de 50 kHz. Analisando assim, né, a variabilidade do perfil de densidade, a gente viu que a densidade não é progressiva e gradual, então existem essas várias nuances de densidade ao longo do perfil que nos surpreendeu. Né? Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem dois gradientes de densidade acentuados. Né? Por exemplo, se a gente fizesse um testemunho, a gente poderia concluir que esse depósito tem uma data de formação distinta deste depósito. Né? Como a gente não fez, é só especulação, mas poderia ser, porque, né, existe essa lutoclina. Como objetivo específico 2, eu quis compreender a influência da densidade no retorno do sinal acústico nas diferentes frequências. Então, analisando para a alta frequência, né, a alta frequência ela é a mesma, então a gente esperava que a densidade fosse a mesma. Porque a gente utilizou equipamentos diferentes, os equipamentos têm erros associados diferentes, né? Então, as densidades características para esse horizonte foi relativamente próxima, né? Mas elas foram um pouquinho diferentes. A gente acredita que seja por causa dessa questão que os equipamentos têm erros diferentes. Em relação à baixa frequência de 50 kHz, a densidade desse horizonte ficou em 1.234 kg por metro cúbico, enquanto a baixa frequência de 33 kHz ficou em 1.253 kg por metro cúbico. Então, como eu tinha explicado, né, antes, realmente a baixa frequência ela não tem a mesma energia para penetrar o pacote de lama fluida quanto a baixa frequência de 33 kHz. Né? Então, ela parou, digamos assim, né? Ela ofereceu essa resistência, identificou essa interface em uma densidade menor do que a de baixa frequência de 33, né? O que nos indica, que nos faz ter esse questionamento de que se a gente precisa alterar esses intervalos de densidade referência, né, para a Praia do Cassino, porque lembra que eu tinha dito que a densidade do pacote de lama fluida ficava entre 1.080 e 1.200. E essas densidades aqui, elas estão apontando né, diferentes da densidade de referência. Então, para concluir, para que servem esses dados? Né? Por que a gente selecionou esses intervalos de densidade?
Porque se a gente for querer analisar modelos de formação e transporte desses pacotes, primeiro a gente precisa ter esclarecido como se dá o comportamento desse pacote de lama fluida, né? Para depois a gente ver qual é o impacto dos parâmetros metaoceanográficos no pacote. Primeiro a gente precisa caracterizar o pacote, né? E que não é não é comum, né? A gente não explorou ainda muito esse compartimento, né? Dos sedimentos de lama fluida. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Quando a gente vai medir onda, quando a gente vai medir corrente, né? Quando a gente vai medir corrente, a gente monta um ADCP. No fundo, olhando para cima, né? Para a coluna d'água. Só que a primeira leitura do ADCP é justamente a 1 metro, 1,5 metro do fundo. Então, essa zona de interação entre as correntes, a onda e o fundo, como que elas interagem no fundo, não está bem resolvida ainda, né? A gente tem essas dificuldades de condição de contorno. E principalmente quando o assunto é lama fluida, ainda tem muitas pesquisas a serem realizadas. E saindo, né, da nossa área de estudo da praia, indo em direção à navegação em lama fluida, tudo que que eu estou fazendo aqui, né, é aplicável ser feito em termos de estudo, um novo estudo, para o canal de navegação do Porto. E aí a gente acompanha, né, pode pensar num futuro em navegação em lama fluida, como os portos internacionais estão fazendo. Mas tudo primeiro começa por a gente saber quais são, né, os parâmetros de densidade, viscosidade, tensão de desareamento da nossa lama para cá, né? E aí, então, muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem e-mail. Só reforçando, né, esse trabalho ele contou com o financiamento e o apoio do Sincosta, do LOG e dos laboratórios, né, da Escola de Engenharia, o LEC e o LIF. E é isso aí. Mandem e-mails, vamos conversar. Obrigada pela atenção de vocês.